Urgente. Trump expulsa Eduardo Bolsonaro. Fuga desesperada para a Europa. E aí, pessoal, Eduardo Bolsonaro, o filho número 03 do ex-presidente, perdeu completamente o apoio de Donald Trump e agora enfrenta risco real de prisão e deportação nos Estados Unidos. Isso mesmo que vocês ouviram. O cara que se vendeu como o grande articulador internacional da família, que vivia postando selfie com Trump, que construiu toda a sua relevância política em cima dessa suposta proximidade, está agora vendo seu mundo desabar nos Estados Unidos. A informação, que saiu hoje pela manhã na redação DGRJ, é devastadora para os planos da família Bolsonaro. Eduardo, que se mudou para os Estados Unidos apostando na proteção e no apoio de Trump, descobriu da pior forma possível que a amizade política internacional tem prazo de validade. Mas vamos aos fatos, porque essa história é muito mais grave do que parece na superfície. Segundo as investigações em curso nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro teria se envolvido diretamente em atividades classificadas como obstrução de justiça e interferência em processos judiciais brasileiros. Não estamos falando de opinião política aqui, pessoal. Estamos falando de crimes graves que podem render cadeia nos dois países. O principal foco das investigações é o uso inadequado da Lei Magnitsky. Para quem não conhece, essa lei americana permite que os Estados Unidos apliquem sanções internacionais contra autoridades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos e corrupção. É um mecanismo sério, usado contra ditadores e criminosos internacionais. Eduardo Bolsonaro teria usado sua proximidade com republicanos americanos para tentar ativar essa lei contra autoridades brasileiras, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O problema é que Eduardo não fez isso de forma legítima, como um cidadão preocupado com a democracia. Ele fez isso como parte de uma estratégia coordenada para interferir nos processos judiciais que estão investigando seu pai e seus aliados. Essa é a definição exata de obstrução de justiça internacional. Eduardo usou recursos americanos para tentar sabotar a justiça brasileira e proteger criminosos que estão sendo investigados no Brasil. Isso é crime grave nos dois países. E Trump, que já enfrentou seus próprios processos por obstrução de justiça, não quer nem saber de se associar com alguém que pode complicar ainda mais sua situação legal. O ex-presidente americano pode ser muita coisa, mas burro ele não é. Ele sabe que ficar do lado de Eduardo Bolsonaro neste momento seria político e juridicamente suicídio. A reviravolta na relação entre Trump e Eduardo não aconteceu do dia para a noite. Ela vem sendo construída há meses, conforme a situação legal da família Bolsonaro foi se deteriorando no Brasil e conforme Eduardo foi se envolvendo em atividades cada vez mais questionáveis nos Estados Unidos. Lembram? Quando Eduardo se mudou para os Estados Unidos, a narrativa que ele vendia era de que estava lá para articular apoio internacional para o pai, para construir pontes entre o conservadorismo brasileiro e americano. A realidade é que ele fugiu do Brasil para escapar das investigações que estavam se fechando contra ele aqui. Mas Eduardo cometeu o erro clássico dos políticos brasileiros que acham que podem exportar suas práticas corruptas para outros países. Ele achou que nos Estados Unidos poderia usar os mesmos métodos que usava no Brasil: comprar influência, manipular processos, usar conexões políticas para fins pessoais. O problema é que o sistema americano, mesmo com todos os seus defeitos, tem mecanismos de controle muito mais rígidos que o brasileiro. Eduardo descobriu isso da pior forma possível. As investigações americanas revelaram que Eduardo não se limitou a pedir sanções contra autoridades brasileiras. Ele teria usado informações falsas, documentos manipulados e depoimentos de terceiros comprometidos para tentar convencer autoridades americanas de que o Brasil estava vivendo uma ditadura judicial. Essa estratégia não só falhou miseravelmente, como colocou Eduardo na mira da justiça americana. Fornecer informações falsas para autoridades federais americanas é crime federal grave, que pode render até 5 anos de prisão. Pior ainda,
Eduardo teria tentado coordenar essas ações com milicianos digitais brasileiros, usando canais criptografados para articular campanhas de desinformação nos dois países simultaneamente. Isso transforma a situação em conspiração internacional, elevando a gravidade dos crimes. Trump, que já tem seus próprios problemas com a justiça americana, não pode se dar ao luxo de ser associado com alguém investigado por conspiração internacional e obstrução de justiça. A proximidade com Eduardo virou um passivo político e legal que Trump simplesmente não está disposto a carregar. A mudança de postura de Trump em relação a Eduardo ficou evidente nas últimas semanas. Eventos que Eduardo organizou contando com a presença de Trump foram cancelados. Reuniões que estavam marcadas foram desmarcadas. O acesso que Eduardo alegava ter ao círculo íntimo de Trump simplesmente evaporou. E agora vem a parte mais dramática da história. Eduardo enfrenta risco real de prisão e deportação nos Estados Unidos. As autoridades americanas estão avaliando não só processar Eduardo pelos crimes que ele teria cometido em solo americano, mas também deportá-lo de volta para o Brasil, onde ele enfrentará as investigações do STF e da Polícia Federal. Eduardo, essa é a pior situação possível. No Brasil, ele perdeu o foro privilegiado e pode ser preso a qualquer momento pelas investigações em curso. Nos Estados Unidos, ele virou persona non grata e pode ser deportado ou preso por crimes federais. A família Bolsonaro está vendo seu principal articulador internacional virar um pária nos dois países. Eduardo, que se vendia como o grande estrategista da família, como o político internacional que garantiria apoio externo para uma eventual volta ao poder, virou literalmente um estorvo. Jair Bolsonaro, que já estava numa situação complicada no Brasil, perde seu principal canal de comunicação com a direita americana. Flávio Bolsonaro, que sempre teve ciúmes da projeção internacional do irmão, agora vê Eduardo numa situação ainda pior que a dele. Carlos Bolsonaro, que sempre foi mais esperto que os irmãos e ficou quieto no seu cantinho cuidando das redes sociais, deve estar rindo da desgraça do irmão mais novo. Mas o impacto vai muito além da família. O bolsonarismo, como movimento político, perde completamente sua articulação internacional. Durante anos, eles venderam a narrativa de que eram parte de um movimento conservador global, de que tinham apoio sólido de lideranças mundiais. A prisão ou deportação de Eduardo Bolsonaro marca o fim definitivo dessa farsa. Mostra para todo mundo que os Bolsonaro nunca foram levados a sério internacionalmente, que sempre foram vistos como políticos de terceiro mundo, sem relevância real. Trump, que é mestre em descartar pessoas que se tornam inconvenientes, está fazendo exatamente isso com Eduardo. E está mandando um recado claro para toda a família Bolsonaro. Vocês não são meus aliados. Vocês são um problema que eu não quero mais carregar. A situação de Eduardo também expõe a ingenuidade estratégica da família Bolsonaro. Eles acreditaram que poderiam usar métodos brasileiros de fazer política nos Estados Unidos. Acreditaram que poderiam comprar influência, manipular processos e usar conexões pessoais para fins criminosos. Descobriram que o jogo internacional é muito mais complexo e perigoso que imaginavam. Descobriram que crimes cometidos em solo americano têm consequências reais e imediatas. Eduardo Bolsonaro está pagando o preço da arrogância política da família. Está descobrindo que ser filho de ex-presidente não te protege de nada quando você comete crimes federais nos Estados Unidos. E para nós aqui no Brasil, essa é uma excelente notícia. Significa que a família Bolsonaro perdeu completamente sua capacidade de articulação internacional. Significa que em 2026, quando tentarem voltar ao poder, não vão ter mais o discurso de apoio internacional para se sustentar. Eduardo Bolsonaro virou um pária internacional, enfrentando prisão nos dois países onde tentou construir sua carreira política. Trump o abandonou, a justiça americana o persegue, e no Brasil, ele só tem cadeia esperando. Essa é a realidade crua de quem tenta usar a política
para fins criminosos. Uma hora a conta chega, e quando chega, chega pesada. Eduardo. Bolsonaro está aprendendo isso da forma mais dolorosa possível.